Os pais me trataram muito mal e eu os cortei da minha vida. Agora eles querem um novo começo. Eu tenho uma irmã gêmea não idêntica. Nós duas não poderíamos ser mais diferentes. Ela tem a sorte de ser muito bonita e alta, com uma aparência muito boa. Ela sempre preencheu todos os requisitos de beleza. Eu não tive tanta sorte. Eu não era bonita e era mais baixa. Atualmente tenho 1,55 metros, ela tem 1,73 metros. Ela também era melhor em fazer amigos e ser sociável, enquanto eu sempre fui sua irmã desajeitada. Agora sei que estou no espectro autista, mas fui diagnosticada apenas há 2 anos. Meus pais nunca se preocuparam com isso. Agora, nada disso torna meus pais horríveis. O que os torna horríveis é a forma como eles me trataram e trataram minha irmã. Eles sempre trataram ela como se fosse um anjo e me trataram como se eu fosse uma perdedora. Isso remonta ao período em que tínhamos 3 ou 4 anos. Para cada 20 fotos que eles têm da infância dela, eles têm talvez 2 ou 3 minhas. Literalmente, eles têm mais de 10 vezes mais fotos dela, e a maioria das minhas são de nós duas juntas. Ela sempre recebia muita atenção de todos, e eu não recebia nenhuma. Meus pais também gastavam muito mais dinheiro com ela. Digamos que eles quisessem gastar $100 em roupas, $80 iam para ela e $20 para mim. A justificativa deles sempre foi que ela é mais bonita e vale a pena gastar mais com ela, já que ela recebe muito mais atenção, enquanto ninguém olha para mim, então por que se preocupar com roupas melhores? Eles já me disseram isso muitas vezes. Eu estava em um time esportivo, eles nunca vieram me ver jogar, mas vão assistir minha irmã na torcida todas as semanas. Estenda isso para tudo e você conhecerá a história da minha vida. Eu odiava cada segundo da minha infância. Eu odiava minha irmã. Assim, eu sei que nada disso era culpa dela. Trabalhei em mim mesma com um terapeuta, então não sinto mais nenhum ódio ou culpa em relação a ela. Desde os 15 anos, eu contava os dias até completar 18 e poder sair de casa e nunca mais voltar, e foi isso que fiz. Essa é a idade em que você pode sair de casa sem o consentimento dos pais onde moramos. Saí de casa no dia seguinte ao meu aniversário de 18 anos. Na noite anterior, meus pais fizeram uma festa de aniversário para nós, para ela. O presente deles para ela foi um cartão presente de $1000 de uma marca de luxo, e para mim um cartão presente de $100 para uma livraria, argumentando que esses $100 me dariam o mesmo poder de comprar as coisas que gosto, a livros, que aqueles $1000 dariam a ela, a roupas caras. Ok. A lógica deles. Eles sabiam que eu estava pensando em sair, mas não tinham ideia de que eu queria sair o mais rápido possível. Saí naquele dia. Eles me pediram para ficar e permitir que eles me ajudassem, mas eu disse, já tive o suficiente de vocês, me deixem em paz. Eu nunca mais entrei em contato com eles. Assim que pude, mudei para outra cidade, para ficar ainda mais longe, pois eu também odiava aquela cidade. Eles ligaram e enviaram mensagens por um tempo, mas eu nunca atendi ou respondi e acabei trocando de número. Eu também os excluí de todas as minhas redes sociais. Configurei para que, se eles me enviassem algum e-mail, ele fosse excluído automaticamente. Uma resposta excluído automaticamente, não perca seu tempo, fosse enviada. Essa é a situação atual do meu lado. 2 dias atrás, meu pai me enviou uma mensagem no Facebook. Meu primeiro instinto foi apagá-la, mas eu abri e comecei a ler. Essa foi a primeira mensagem deles em meses. Ele explicou que entende que eles não foram bons pais e fizeram muitas coisas erradas, mas talvez possamos recomeçar. Ele perguntou se eu posso ir jantar em algum momento para que todos nós possamos nos conhecer melhor, os novos, uns aos outros. Eu não respondi. Eu não sei se devo dar a eles uma nova chance ou simplesmente apagar essa mensagem e não olhar para trás. A atualização. Obrigado pelos seus comentários e sugestões. Eles foram extremamente úteis e me ajudaram a enxergar as coisas de forma muito mais clara. Amo todos vocês. Essa é uma atualização muito importante e algo bastante chocante. Preciso voltar ao meu terapeuta. Antes de prosseguir, muitos de vocês perguntaram sobre meu relacionamento com minha irmã. Bem, não há realmente um relacionamento. Passei toda a minha infância a odiando e nunca tive um bom relacionamento com ela. Ela não era como meus pais, mas eles a mimaram demais e ela sempre se via como a melhor entre nós duas. Não fiquei surpresa com isso, e agora nem culpo ela por isso. No dia em que estava partindo, dei um abraço nela e disse que talvez, se tivéssemos pais diferentes,
Pudéssemos realmente ter sido irmãs, mas não foi assim que aconteceu nesta vida, talvez possamos compensar isso depois. Disse a ela que se ela quisesse conversar comigo sobre isso, poderia me ligar e nos encontrar. Ela nunca me ligou. Como mencionado no último post, conversei com meu terapeuta sobre isso, e ela sugeriu que eu pudesse iniciar uma conversa e ver como as coisas vão. Com base em sua avaliação, ela ficaria feliz se eu quisesse ir e vê-los, apenas preciso entender que não há obrigação de ir ou ficar. Bom. Respondi à mensagem do meu pai da seguinte forma: Oi, pai. Para termos alguma chance de recomeçar seriamente, você me deve uma resposta. Por quê? Espero uma resposta honesta. Sem porquê. O que? Sim, venha e vamos conversar pessoalmente ou algo do tipo. Apenas seja direto comigo. Acredite, eu consigo lhe dar em ler isso se você consegue fazer isso. Se você não estiver disposto a me dar isso, não estou disposta a recomeçar. Ele me respondeu no dia seguinte com uma longa mensagem, explicando por quê. Vamos direto ao ponto. Ele me contou que ele e minha mãe queriam ter um filho, apenas um filho, pois não tinham os recursos e a energia para ter mais de um. Eles perceberam que éramos gêmeas e isso arruinou tudo, na verdade, deixou-os tristes em vez de felizes. Decidiram nos dar para adoção. Procuraram por casais e até encontraram um. Caso você esteja se perguntando, fui eu que eles decidiram dar, pois eu era menor e meus olhos não eram azuis, assim, é assim que você decide qual dos seus filhos vai manter. Eles arranjaram tudo, até me levaram para eles, mas esse casal desistiu antes de assinar os papéis, quando me viram e a minha irmã. A consciência deles não suportou separar irmãs gêmeas dessa maneira. Depois disso, procuraram por outros casais, mas ninguém parecia disposto a adotar uma das irmãs gêmeas. Eles cogitaram me colocar em um lar adotivo, mas não conseguiam viver com eles mesmos se o fizessem. Acho que isso diz muito. Casais estranhos, que desejavam tanto adotar uma criança, não foram cruéis o suficiente para separar irmãs gêmeas, mas os malditos pais queriam fazer isso. É inacreditável. Então, eles tiveram que me criar sozinhos e não gostaram nem um pouco disso. Na visão deles, o fato de não me colocarem em um lar adotivo já era um favor por si só, mais do que aparentemente eu merecia, e é por isso que eles nunca se importaram em fazer mais por mim. Todo o tempo deles e todos os recursos pertenciam à minha irmã, e a pequena parte que sobrava para mim, eles viam como se eu estivesse tirando o que é da minha irmã. Foi assim que eles me enxergaram. Não é de surpreender como minha infância se desenrolou dessa maneira. Ele disse que, no fundo, eles sempre souberam que o que estavam fazendo era errado, mas nunca conseguiram dar um passo à frente e fazer a coisa certa durante esses 18 anos. Por quê? Eles achavam que mudar a dinâmica afetaria negativamente minha irmã, já que ela está acostumada a ter mais tempo e recursos, enquanto eu estou acostumada a não tê-los, então tornar as coisas mais igualitárias seria um luxo para mim e uma dor para ela. Eles achavam que não era justo minha irmã sofrer em prol do meu luxo. Novamente, a lógica deles. Nem sei o que dizer sobre isso. Desde que parti, minha mãe e meu pai têm enfrentado dificuldades. Minha irmã está na faculdade e eles estão sozinhos agora, com todo o tempo do mundo para pensar no que fizeram. Eles têm ido ao aconselhamento matrimonial e, de acordo com ele, isso os ajudou a enxergar tudo claramente agora e a ver o quão cruéis foram comigo. Ele diz que eles querem recomeçar e compensar tudo se eu estiver disposta a permitir. Isso é bastante chocante para mim. Isso explica muito sobre por que minha infância se desenrolou dessa maneira. Vou ser honesta. Eu gostaria que eles tivessem me dado para adoção. Eu realmente gostaria. Eu poderia ter estado com pais adotivos que realmente me queriam, em vez de estar com pais biológicos que nunca me quiseram. Ainda não acredito que eles tenham mudado, isso pode ser resultado da minha irmã, a filha de ouro deles, estar longe e não passar tanto tempo com eles, e eles estão tentando me substituir por ela. Eu realmente não quero fazer isso, mas não sei. Preciso conversar com meu terapeuta. Por favor, me deem suas opiniões novamente. Vocês foram muito úteis para mim da última vez. Sua ajuda significa muito para mim. Ex-esposa vingativa assinou ilegalmente a inscrição na Associação Local de Moradores em meu nome. Vou começar dizendo que minha ex é vingativa pra caramba. Estamos totalmente divorciados desde um pouco antes da pandemia começar. Vendemos a casa que compartilhávamos e eu não tive que pagar pensão para ela porque ela traiu e estamos em um estado de culpa.
Foi uma bagunça desde o dia da decisão. Todos os estereótipos. Primeiro o choro e depois as verdades aos poucos dizendo eu te amo. Foi só uma vez. Ok, foram 2 anos. E então a manipulação psicológica seguida de vou te levar à falência, antes de pegar as coisas dela e sair. Sinto que nunca realmente conheci a mulher que minha ex era durante todo o tempo que estivemos juntos. Fomos casados por 5 anos e juntos por 7. E em 2 desses 5 anos de casamento, ela teve casos com outros 3 homens. O último sendo algum tipo de empresário estrangeiro pelo que pude descobrir. Sim, fiz o teste de DSI, felizmente, deu negativo. Sim, ela engravidou do último caso e eu não assinei a certidão de nascimento porque descobri sobre todos os casos antes do nascimento do bebê graças a uma ligação do primeiro caso. Minha ex tentou me destruir completamente. Mas como vivemos e nos casamos em um estado de culpa, ela perdeu. Não contribuímos igualmente para nossa casa, e a equidade foi dividida em 70-30. Então recebi um bom pagamento em dinheiro quando vendi nossa casa conjugal para dar entrada em uma casa diferente mais perto do meu trabalho. É um pouco inferior, mas serve bem a um cara solteiro na casa dos 30 como eu. Minha ex apareceu na minha casa uma vez. Mas eu me recusei a deixá-la entrar. Ela reclamou que eu a arruinara financeiramente no divórcio. Eu disse que se ela estivesse totalmente disposta a fazer isso comigo primeiro, e a teve a audácia de dizer que deveria ter sido minha vida arruinada e não a dela. Eu ri muito e disse que era karma. Ela gritou que me processaria pelo que era legitimamente dela. Eu disse que se ela fosse me processar, então que fosse em frente e me processasse. O resultado seria o mesmo no tribunal, porque ela não tem nada além de uma história de choro falsa. Ela foi a traidora, não eu. Não sou um anjo, mas não fiz nada contra ela. E foi ela quem arruinou nosso casamento. Então ela disse que contaria a todos que pudesse que eu a maltratei. Eu disse que a processaria por difamação se ela fizesse isso, e eu estava gravando nossa interação e tinha aquelas palavras salvas no meu celular. Ela arregalou os olhos e ficou de boca aberta. A expressão que as pessoas chamam de cara de Pikachu surpreso. Então perguntei por que ela estava lá, se não era apenas para tentar causar problemas. Porque ela tinha um novo homem em sua vida que a engravidou. Ela apenas bufou para mim e disse que ele não está por perto com frequência, e ela está presa em um apartamento pequeno vivendo com a pensão alimentícia dele até ele voltar. Foi imaturo da minha parte, eu sei, mas fiz um gesto como se estivesse tocando o menor violino do mundo. Ela gritou para eu me... Eu gritei de volta que faria isso antes dela a qualquer momento. Ela gritou comigo e depois entrou no carro para ir embora. Não a vejo desde então. Há uma associação de moradores no meu bairro. Mas eu não era legalmente obrigado a me juntar a ela porque o último proprietário da minha casa não era membro. Eu me certifiquei disso através de um advogado imobiliário também. A associação de moradores não tinha fundamentos para me forçar a me juntar e não ficaram felizes com isso. A presidente da associação aparecia com formulários toda semana no primeiro mês exigindo que eu os assinasse. Depois ela ameaçou me levar ao tribunal. Para isso, tive que mandar uma carta de cessação e desistência para ela através do meu advogado para fazê-la parar com isso. Então ela começou a me assediar procurando qualquer infração possível para denunciar a prefeitura. Um inspetor veio várias vezes e não encontrou nada de errado. Na verdade, ofereci um hambúrguer a um deles enquanto fazia um churrasco, e eles aceitaram graciosamente. Eu mencionei que a associação de moradores odeia churrascos e festas que não são aprovados antecipadamente? Bem, eles odeiam. E eu gosto de fazer churrasco quando o tempo está bom. E meus vizinhos realmente me adoram por isso, porque eu os convido. A polícia foi chamada várias vezes por causa de reclamações de barulho porque eu estava ouvindo música em um sábado à tarde enquanto tinha meus amigos por perto. Peguei a presidente da associação de moradores invadindo minha propriedade uma vez quando ela estava tentando olhar pelas minhas janelas. Chamei a polícia, mas ela negou ter feito isso. Então coloquei câmeras. Ela não invadiu mais desde então. Mas ainda recebia cartas passivo-agressivas dizendo que minhas câmeras não eram uma adição aprovada para minha casa. Alguns meses atrás comecei a receber cartas com multas pelo correio. E quando entrei em contato com a associação de moradores, seu representante afirmou que eles tinham registrado que eu tinha me juntado e precisava pagar todas as taxas imediatamente. Eu disse que isso não era possível.
Então eles enviaram por e-mail uma cópia escaneada dos formulários, e eles tinham uma assinatura neles. Mas não era a minha. Era muito parecida de certa forma, e reconheci imediatamente como sendo a letra da minha ex. Ela sabia como era a minha assinatura. Mas era uma imitação fraca no máximo. Entrei em contato com um advogado imediatamente por causa da assinatura falsificada. Mas a associação de moradores ainda exigia ir para o tribunal. E levou 7 meses até que isso acontecesse. Enquanto isso, eles estavam acumulando multas não pagas contra mim semanalmente e ameaçavam colocar um ônus sobre a minha casa. Fomos para o tribunal e a presidente da associação de moradores parecia muito convencida de si mesma. Mas meu advogado apontou como a assinatura não era a mesma que a minha e era muito inconsistente nos vários formulários. Eu nunca permiti que a presidente da associação de moradores entrasse na minha casa e nunca solicitei os formulários. A presidente da associação de moradores, idiota, realmente bateu a palma da mão na mesa e disse que ainda era vinculante. Mas quando pressionada sobre de onde veio a assinatura fraudulenta, ela admitiu que minha ex-mulher ligou para a associação de moradores e eles enviaram os formulários para ela, depois os receberam de volta pelo correio assinados. Mas então ela realmente afirmou que achava que eu tinha assinado. O juiz olhou para ela e perguntou se ela estava falando sério. Ela confirmou que sim. O juiz então perguntou como uma mulher com quem eu não era mais casado, que nunca havia morado comigo em minha residência atual, poderia ter qualquer influência sobre eu me juntar ou não à associação de moradores dela. Ela ficou quieta e pude ver a expressão de Oshit em seu rosto, enquanto as engrenagens começaram a girar em sua mente e ela finalmente parecia juntar mentalmente as peças. Meu advogado então contra-alegou que o que a associação de moradores fez foi uma fraude flagrante e que ações legais deveriam ser tomadas. E assim foi feito. Eu processei a associação de moradores pelo sofrimento emocional do assédio que sofri desde que me mudei, do qual eu tinha muitas provas. Isso me rendeu cerca de $10.000 depois das taxas advocatícias, que decidi usar para pagar minha hipoteca. A presidente da associação de moradores foi removida de seu cargo. Gosto de pensar que ela estava chutando e gritando. Ela também foi multada pesadamente. Já a vi do lado de fora algumas vezes, e ela sempre me olha como se eu fosse o diabo. A própria associação de moradores teve que pagar todas as minhas despesas legais também. Eu queria processar minha ex-mulher por falsificar minha assinatura. Mas não posso fazer isso porque logo depois ela falsificou minha assinatura nesses formulários. Aparentemente ela saiu do país para ficar com o terceiro caso extraconjugal dela. Ela está em algum lugar da Europa, pelo que posso ver das últimas postagens no FB dela antes de desaparecer. Então não posso fazer nada contra ela a menos que ela volte aos Estados Unidos. Então isso foi em vão. No entanto, não estou recebendo mais cartas da Associação de Moradores. E o novo presidente prometeu manter as coisas completamente cordiais daqui para frente. Ainda não sinto que ganhei muito com isso. Exceto pelo pagamento de $10.000, tudo isso pareceu um enorme desperdício de tempo. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então dê um like e se inscreva aí. Obrigado.